Provérbios 31, 10 ao 31. Estarei lendo os pares e os irmãos comigo. Amém? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiada, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca pão e vinho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam a mão. Abre a mão aos aflitos, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura, é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cinta aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos, e chamam-a bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas as filhas. enganosa é a graça, e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai do fruto das suas mãos, e louve nas portas das suas obras. Vou estar chamando a cooperadora Alaide para estar orando pela professora de hoje. Cooperadora Alaide. Pai, seja amada igreja. Amém. Louvado seja Deus, né? Vamos orar então pela nossa irmã que vai nos dar, através do Senhor, a palavra, né? Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, te louvando e te glorificando. Neste momento, Senhor, queremos te pedir, Pai, que tu use tua serva, Pai, para falar conosco, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer, Pai. Usa, Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos, Senhor, colocar no nosso coração tudo aquilo que o Senhor quer, Pai, e nos ajude a caminhar contigo, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço desde já. Amém. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. A igreja pode se sentar. Assim. Eu me lembro da lição anterior. Qual era a lição anterior? Masculinidade. Né? Lá vemos que o homem, né? Tratava-se que homem machista, né? Mas o homem que serve ao Senhor, ele não usa palavras ásperas para machucar a esposa, né? Assim como Cristo amou a igreja, o homem também deve fazer a mesma coisa para a esposa, né? Sacrificar por ela e amá-la, né? A lição de hoje, vamos falar sobre a mulher. Lição 7, que fala, né? A desconstrução da feminilidade bíblica.
Aí vamos na verdade prática. Uma mulher com uma voz bem forte, poderia ler o textuário para nós? 1, 2, 3 e já. A mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e os sonhos de esposa e auxiliadora. Isso. Textuário. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Isso. A irmã Alessandra citou a mulher tola e a mulher sábia. Interessante, porque a mulher tola eu vejo como a feminista. E a mulher sábia eu vejo a feminina. Aquela que aqui no começo da lição, o autor traz aqui ela, a mulher virtuosa. Né? A introdução diz: as escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Está em Provérbios 31, 10, 31. Essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nessa lição, apresentamos o mandado divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo da feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Entrando aqui no tópico 1, vemos a feminilidade bíblica, né? A criação divina da mulher. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Em seguida, o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só. Assim, Deus criou a mulher a partir da carne dos seus ossos. Ou seja, Deus criou o homem e viu no momento que não era bom que ele, depois de tudo que ele fez, ele viu que não é interessante que o homem ficasse só. Eu distribuí um papeizinhos e gostaria que alguém, quem pegou, lesse aqui da ordem da criação. Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Quem tem esse papel, por favor, leia, por favor. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Isso. Pode continuar. Encham isso e julguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aqui Deus o quê? Deus criou homem e mulher. Ele não criou duas mulheres e dois homens. Ele criou um homem e uma mulher. Né? Que Deus, o 28 diz: Deus abençoa, sejam fecundos e multiplicai-vos. Esse multiplicai-vos significa unidade. É o homem e a mulher. Não é pegar ali um homem e fecundar. Não tem como o homem fecundar. Mas Deus colocou a mulher e o homem para que fecundasse. Ele diz: fecundos e multiplicai-vos. São dois verbos, ele diz duas ações. Fecundos e multiplicai-vos. Aqui. A segunda criação divina da mulher, a Gênesis capítulo 2, versículo 18. Como Deus criou a mulher, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora e esteja como diante dele. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 ao 2. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da igualdade, cada mulher ter a sua esposa, cada mulher o seu próprio marido.
interessante, porque em Gênesis capítulo 2, versículo 18, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Mas lá Paulo, ele escreve o quê? Seria bom que o homem ficasse só. Mas por causa do quê? O que diz aí? Por causa do quê? Da imoralidade. Então, se o homem fez a mulher e o homem, né? Os dois têm que ter um relacionamento com marido e mulher. Por isso, para Deus, o homem deveria ficar só. Mas colocou uma adjuntadora, uma mulher que possa ajudá-la, né, em todos os sentidos. Vamos ir mais para frente. Por isso, Adão identificou, essa será chamada varoa, por quando o varão foi tomada. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, no ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Adão e Eva foram criados iguais em personalidade, valor, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. A Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um. Quando Deus criou Adão, Ele deu a função para ele de cuidar do jardim, de dar nome aos animais. Ali, eu não encontrei, mas Deus não dá nenhuma ordem para a mulher. Ele deu a ordem para Adão, para cuidar, né, para dar ordem, para dar nome aos animais. E mais à frente vemos que foi Adão que colocou o nome da esposa, né? Eva. A bênção da maternidade. No mandato criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Em Gênesis, né? 1, 21, 28. Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Então, não tem como um homem falar: eu quero ser mãe, eu vou ser mãe. Não. Aqui a Bíblia é bem clara dizendo que é impossível para Adão realizar sozinho essa função. Assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade e com a função de ser esposa e mãe. Aqui, mais à frente, vamos ver como eles pegam isso aqui e colocam, acham que isso aqui para nós mulheres é um fardo, né? Mas a Bíblia diz que não é. É uma bênção ser mãe. Muitos falam assim: meu filho, não se fala de maldição sobre o filho, meu filho é uma praga, meu filho é isso. Não, nossos filhos não é praga, nossos filhos não é nada de ruim, nossos filhos são bênçãos de Deus. E que nos resta a nós mães é orar para os nossos filhos, colocar na cabeça dele e abençoá-los. Porque cada vez que nós somos palavras de maldições sobre os nossos filhos, na hora a gente não vai ver o resultado, mas lá na frente nós veremos o resultado dessa palavra amaldiçoada que nós lançamos sobre eles. Que Deus possa ter misericórdia de nós e lembrarmos das palavras todas que falamos para nossos filhos, para que não cumpram lá na frente aquilo que nós falamos para eles. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia, é consequentemente realizado pela Bíblia. E o ponto sensível em que se as feministas consideram um traje que limita a função social da mulher e que, por isso, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Contudo, diante da miraculosa concepção em seu ventre, Maria irrompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade, que se encontra em Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 48. Por favor. Disse então Maria: a minha alma agradece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque abençoou a comunidade das suas servas, pois eis que desde agora todas as gerações que chamarão bem-aventurado. Amém. Então, bem-aventurado
bem-aventurada somos nós mulheres, né? E a Maria, ela aceitou essa bênção do Senhor, né? Lendo esse cântico aqui em Lucas, a gente fica maravilhado pelo que ela reconhece a importância da maternidade. Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma juntadora idônea. Perdi aqui. Achei. O terceiro tópico vem a mulher como auxiliadora. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem, como vemos em 1 Coríntios 11, 9. Que eu não notei. Neste caso, o termo auxiliador também é empregado para se referir a Deus. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nova função de ajuda e socorro. Neste aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Em Gênesis 2:18, por favor. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe conforte. O finalzinho do 20, por favor. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Amém. Isso foi assim, porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava auxiliar semelhante a ele. Com certeza ele ficava triste, né? Porque via todos os animaizinhos, né, pastor? A vaca, o boi, ali, a onça e o homem, né? A cobra e a cobra. Onça e leão. O jacaré, né? Jacaré. Leão e onça. Gêmeos, né? Jacaré e jacaroa. É interessante. Jacaroa. Então ali, ele viu os outros animaizinhos, toda a gente ri, mas a gente para de pensar, ele viu ali todos os animaizinhos, todos com seus pares. E Deus viu para ele e falou: preciso dar alguém para que possa ajudá-lo. Nós mulheres precisamos de ajuda. Precisamos. Glória a Deus que aqui na igreja muitos maridos ajudam as esposas. Né, irmão? Ajuda, né? Somos homens, nós somos mulheres que estamos com marido. Verdade, porque ele mexe assim, vejo irmão ajudando, né? Mesmo o trabalho de aqui, está ali auxiliando. Isso agrada a Deus. É isso que Deus quer para nós. Né? Para o casal. Para que o casal seja sempre próspero. Próximo, eu digo assim, tem sempre harmonia no lar. Né? Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem. Não como alguém inferior, mas como complemento com suas igualdades e diferenças. Essa complementaridade mútua é necessária à formação do casal, a procriação, satisfação sexual, vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. Todos esses itens citados aqui, tudo em ordem, feito com decência, né? Não feito de forma depravada, mas conforme a procriação, satisfação sexual, vivência afetuosa e prazeres para cumprir a vontade de Deus. Conforme Deus ensina a palavra, o casal deve viver conforme a palavra ensina. Né? Pornografia, né? Então sabemos que lá no mundo eles usam isso para que, muitos falam, para apimentar o casamento, mas para nós isso é errado. A mulher com auxiliadora. No segundo tópico, vemos a desconstrução da feminilidade. Aí aqui entra o ativismo feminista. Aqui vemos que no século XIX, aconteceu nos Estados Unidos e Europa, a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicavam direitos iguais aos dos homens. O primeiro a se popularizar foi o direito do voto. Direito do voto, tudo bem, né? É um direito, né? Porque beneficia, é muito importante a mulher
votar, não é nada contra a palavra de Deus, mas no século XX veio a segunda onda do feminismo, lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. É aí que aconteceu. Aí começou a vir a depravação. O ativista Simone de Beauvoir estabelece uma das máximas do feminismo: não se nasce mulher, se torna mulher. É algo tão triste, algo tão pecaminoso. Por que dizer? Não se nasce mulher, se torna mulher. Os que vemos no dia de hoje. Vê alguém dizendo assim: se essa menininha disser, eu sou homem, não devemos falar, não, você é uma menina, você tem que vestir como uma menina. Se o menino disser, olha, eu sou menina, não. Deus fez homem e fez mulher. E ambos devem se portar, se vestir conforme o seu gênero, feminino e masculino. Esse ativismo avança, se amplia para a discussão de gênero e o movimento torna conotações de empoderamento da mulher. Hoje fomos buscar um reiki lá, o meu esposo lá em Fukuroi, que foi treinar. Nós estávamos conversando sobre isso. Ele falou, mas tem mulher que malha, né? Fisiculturista e tal. Não é proibido ir na academia, mulher. O que não pode é ela colocar algo dentro dela para que nasça os músculos, né, de uma forma rápida, né? Sim, devemos fazer uma academia para podermos fortalecer nossos músculos, porque nós mulheres perdemos muitos nutrientes, né, todo mês. Então é importante estarmos lá fazendo uma musculaçãozinha para o tchauzinho ficar legal, né? E é importante, mas algumas a empoderar. Muitos fazem as coisas para se igualar ao homem. Quando você vê uma mulher toda assim, fala, nossa, ele é um homem, mulher. Né? É um empoderamento, eu sou forte. Não. A força da mulher, ela vem através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos dá poder, que nos dá graça para cada dia continuar a luta e fazer aquilo que Deus colocou para nós. Fazer como mulher, mas não sentir superior ao homem. Né? Esse ativismo avança e se amplia para a discussão de gênero e o movimento torna conotação de empoderamento. Em 2011, a partir de um fenômeno da Universidade de Toronto, no Canadá, se introduz o slogan "Meu corpo, minhas regras". Aí aqui vem, porque eu não coloquei o versículo que fala sobre isso. Olha o versículo onde que estava, que diz: o corpo da mulher pertence ao homem, e o corpo do homem pertence à mulher, após o casamento, né? Agora, só porque eu falo assim, tudo bem, meu corpo é meu corpo. Nossa, porque é o meu corpo, que eu posso fazer o que eu quiser. Não, é o meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser. Você, né? Muitas vezes, esse poder, ele... Mais tarde, a mulher ela chega e fala que se arrepende de ter mexido naquilo em que Deus criou. Fala assim, nossa, por que eu fui fazer aquilo? Me arrependo. Eu vi uma reportagem que a mulher fala, eu me arrependo de ter feito. Ela sempre volta para a igreja, né? Estava desviada, volta para os caminhos do Senhor e fala, eu me arrependo de ter feito o que eu fiz. Por quê? Eu faço o que eu quero? Não. Tudo que vamos fazer, nosso corpo é temporal do Espírito Santo. Então, tudo que formos fazer, devemos pensar, agrada ao Senhor? Isso que eu estou fazendo vai me trazer alguma consequência no futuro? Né? Tudo isso, nós como servos de Deus, temos que pensar muito sobre o que nós ouvimos e vimos nas redes sociais. Como
cristãos, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca destruir os valores bíblicos. Então, tudo, desde o Éden, Deus deu uma ordem, a serpente foi lá e deu outra ordem. Desde aí, vem tirando a autoridade de Deus. E aí vai cada vez mais, a humanidade sem Deus vai se deteriorando. Tópico 2. A liberdade sexual. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre o homem e sua mulher. Limites do casamento. Em Provérbios 5, 18 e 19, vemos, aqui no Provérbios, né, o autor ele já vem avisando sobre a advertência contra a lascívia. Lascívia é aquela forma, uma desenfreada de sentir, sabe? A forma de se divertir, a forma de se mostrar. A satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. Entretanto, para o feminismo, este modelo é repressivo e deve ser combatido em busca da libertação sexual da mulher. A defesa dessa ideologia requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Aqui, inclusive, a iniciação sexual precoce, ou seja, a criança, o adolescente deve, já com 11, 12 anos, já começar a relação sexual. Para o mundo isso é normal. Essa idade é quando o adolescente, a criança, ela começa a descobrir algo. E esse povo ensina que não, pode deixar a criança obter vídeos, não tem problema ver vídeo não, a criança tem que assistir, tem que ver, tem que aprender, para quando chegar a hora, ela saber o quê? Deus, quando fez Adão e Eva, ao jardim fechado, era apenas os dois. Seria bom a jovem e o jovem manter-se puro até o casamento, porque ali os dois vão se encontrar, vão descobrir tudo junto. E quando isso não acontece, é de lá fora, vou dizer lá fora. Ah, não gostei por causa de vários defeitos na união. Eu não gostei dela porque... Aí ela fala, não gostei dele por quê? Por quê? Já provou de várias mãos passaram ali. Como Deus colocou Adão, Deus quer para nós assim, jovens. Quando acontecer algo fala, Senhor, me fortalece, me dá força. Enche minha mente, Senhor, não permita que eu passe da mão. Porque lá no mundo, antigamente a gente pegava na mão, era o máximo que acontecia. Assim mesmo, tinha sempre um irmão do lado vigiando. Levei uma surra, porque... porque meus pais eram evangélicos. E a minha irmã estava namorando o filho do sobrinho do pastor, daí a minha irmã correu, contou lá para minha mãe. Cheguei em Carolina só, tinha 13 anos. Né? Então assim, minha mãe falou assim, eu não quero isso. Eu não quero. Eu falei, não estava fazendo nada. Eu estava com ele lá fora no escurinho. Não quero que você fique no escurinho. Você tem que ficar aqui dentro. É dentro da igreja que você tem que ficar. Mas para mim aquilo era namoro. Tá conversando ali, mas quem passava, o descrente passava lá na frente, olha lá, o filho da irmã que dá estudo, olha lá, o filho do diabo, né? E a gente passava e via coisas. Nós, porque isso aí da igreja, passávamos diante de bares e via debaixo das árvores, né? Porque vinha a presbiteriana, a Assembleia de Deus, aí passava os bares, aí vinha a igreja Maranata. Então minha mãe falava assim, nossa, e quando aconteceu isso, minha mãe falou assim, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Né?
que ela bateu tal, mas assim, ela educou da forma que ela foi educada, né? A forma que nossos pais foram educados, ele passou para nós. Então, a forma correta é o jovem crente espera no Senhor, é o momento certo, é tão bom, né? Vai lá casar, chega o momento certo, os dois juntos lá, né? Momento que vocês vão descobrir juntos, não precisa de ver pornografia para ver como que é, porque Deus ele quer santidade, vai ser tudo pureza, tudo lindo, como diz, um jardim fechado, os dois puros ali, e que agrada ao Senhor, e que o inimigo não vai ter uma chance depois de jogar na cara, a família vai ficar escandalizada, a igreja vai ficar escandalizada, a moça vai ficar escandalizada, o rapaz vai ficar escandalizado, porque às vezes lá na frente acontece, lá na frente, não é isso que eu queria. O pastor aconselha, o pastor fala, não é isso que eu queria, pastor. Como eu não queria, não vim aqui, não pediu? Como agora não é isso que tu quer? Então, ter sempre certeza, orar ao Senhor, primeiro, Senhor, ela, me confirma. Mas confirma, não falando assim com palavras, pensamento com o Senhor. E Deus vai enviar no momento certo. Mas a gente fala com palavras, o inimigo ele manda algo. E de repente não é do Senhor. Né? Então, ataque, né, da família tradicional. Acabei esse ponto. Agora vamos no... Aí tem uma parte que fala aqui sobre... Muito interessante, porém para a ideologia do ativismo feminista no ataque da família tradicional, tá, irmãos? Tendo o homem como líder da família. Porém, para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com o seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Nesse sentido, a visão marxista, né, ele teve várias formas de pensamento, de interpretar o mundo, ele trouxe várias ideias. É de desconstrução da família tradicional, promoção da liberdade sexual e dissolução do matrimônio. Esse conceito exerce forte influência no movimento feminista. Desse modo, o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia e engaja-se em uma luta de gênero contra os homens. Deus deu o casamento monogâmico. Uma mulher, um homem. Não é. Existe casamento no mundo que para apimentar a relação coloca mais parceiros juntos. Para dar uma apimentada, né? É algo pecaminoso, é pecado. Isso não agrada o Senhor. Ensina. A mulher ela não pode, a Bíblia diz que devemos ser submissa ao nosso esposo. Submissa significa o quê? Que deve mandar nela fazer algo para prejudicá-la e ir contra a palavra do Senhor. Ou seja, a mulher, ser submissa quando o homem fala algo, ela fala, Senhor, me ajuda. É difícil para nós mulheres, às vezes o homem fala o esposo fala alguma coisa e a gente fica quieta. Não é fácil. Não é fácil, mas através do Espírito Santo em nossas vidas, ele nos ajuda a ter essa atitude e falar assim, Senhor, não quero ser agostas feministas. Eu quero ser como aquela mulher virtuosa, aquela lá de Provérbios 31, né? A virtuosa, aquela que está sempre pronta, né? O homem o esposo que serve a Deus, respeita o direito da mulher, né? Hoje é da esposa. Então assim, a esposa dor de cabeça. Cajadada. Dor de cabeça. Amanhã, dor de cabeça de novo. Caramba, dor de cabeça de novo. Né? Então, assim, nós mulheres sabem, tem que ter sabedoria, igual aquela mulher de Provérbios. Cajadada. Vamos entrar agora no tópico
daquela mulher que Deus colocou lá em Provérbios que nós devemos ser, né? Ponto 3. Mulher virtuosa, símbolo bíblico de? Bem alto, símbolo de? Feminilidade. Oh, que nome difícil de falar. Modelo de esposa fiel. A mulher virtuosa é inestimável valor. Por isso a Bíblia declara que o coração do seu esposo está confiado nela. Nela confiado. Eu não lembro se eu passei a referência dessa parte. E revela a total confiança do esposo na sua mulher. Assim, a conduta dessa esposa é ilibada em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Nossa, muita coisa, né? Lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Pureza sexual significa não trair o esposo, ser fiel a ele, né? Administração do lar e das finanças, ser sábia. Tem homem que marido trabalha, mas fica para gastar. Vai lá e gasta o que não tem, aí depois fala, acabou o dinheiro. Ué? Né? Tem alguém rindo com. Né? E ué, cadê o dinheiro? Fala, não sei, acabou. Como acabou? Né? Não teve sabedoria em administrar. Né? Vai aí na carteira, esconde um dinheirinho, né? Para quando o marido acabar. Não tem mais. Tá aqui, não. O dinheiro tá aqui, ó. Nossa, acabou, seu dinheiro rendeu, hein? Escutei hoje. Rendeu, hein? Não pode esconder, não. Pode. Não pode esconder, não. Mentindo, né? Esconder é mentir. Além disso, é esconder dele. Assim, ele tem dinheiro na carteira? Tá bom. Aí você fala, não, ele vai pagar as contas do seu quê e tal. Deixa aqui para quando casa acaba o pão, a uva. Né? Não. Além disso, o excelente direcionamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Por isso, nessa casa, nenhuma fazenda faltará. E ao marido, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Às vezes, o esposo chega cansado, aí ele vai lá e faz tudo para a esposa. Às vezes nós temos, aqui é falando da mulher, mas às vezes nós mulheres colocar um pouco, falar e pensar, que o nosso marido chegou cansado, depois eu levantar, fazer o café da manhã, nossa, estou cansado, vou lavar a roupa, deixa eu dormir até mais tarde. A mulher não pode ser egoísta, eu vou dormir até mais tarde porque eu estou cansada. Não, os dois têm o mesmo direito. Né? Amor, você pode fazer, Mucai, né? Eu tenho uma dificuldade de dirigir para longe. O meu limite, eu não consigo dirigir para um lugar longe. Estou pedindo a Deus tirar para eu poder ajudar meu esposo. Eu sei que é cansativo para ele, mas tem pessoas que não têm essa limitação, não é igual a mim, igual outras pessoas que eu conheço, né? Mas vai em todo lugar. Aí o esposo vai lá e faz tudo. Não, vamos, a partir de hoje, vamos parar e pensar para o Senhor, ajuda eu, né? Vou falar assim, para que eu possa ficar no lugar do meu esposo. Ele chega cansado, ele está sem força, e eu só penso em mim. Então Deus não quer isso de nós, não desagrada a Deus, né? Está sempre auxiliando o nosso esposo em qualquer dificuldade que ele possa ter. E aqui diz, ela lhe proporciona contínuo bem-estar. É uma mulher confiável e não é instável. Suas ações inspiram a indispensável confiança que faz do seu marido um homem bem-sucedido. Tópico 2. Padrão de mãe amorosa. A mulher virtuosa é também uma mãe dedicada. Se levanta e dá o mantimento à sua casa. Ela acorda quando ainda está escuro e providencia a refeição para a família. Nós mulheres, vamos parar um pouquinho aqui e vamos pensar, vamos voltar lá. Se levanta e dá o mantimento à sua casa. Ela acorda quando ainda está escuro e providencia a refeição para a família. Pelo bem-estar de seu marido e filhos.
Ela gerencia as diversas tarefas do lar. Ela é uma mãe protetora. Seus filhos estão adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Essa mãe virtuosa educa sua prole com sabedoria e bondade. Antecipa-se às dificuldades domésticas e não come o pão da preguiça. Essa parte achei interessante. O pão da preguiça é come e dorme. Você acaba de comer, a pia está cheia, estou dormindo. Eu preciso vigiar. Né? Porque às vezes está cansada, ela pia depois. Mas não é essa mulher que diz. Ela chega, a comida está pronta, come e vai dormir. Né? Se trata de... Os filhos reconhecem seu incalculável valor. Também tem para os filhos. Aqui também fala dos filhos. Ó. Os filhos reconhecem seu incalculável valor. A elogiam, agradecem e retribuem o amor recebido desta ditosa mãe. Que está lá em Provérbios 31, versículo 28, a parte A. Quem poderia ler o 31, 28 ao inteiro? Provérbios 31, 28. Aqui fala a parte A, mas vamos ver um pouquinho antes. Está na revista. 31, 28. Uhum. Seus filhos se levantam e elogiam, seu marido também elogia, dizendo: Né? Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Eles reconhecem a mãe, tudo que a mãe faz, eles reconhecem, né? Né? É. Interessante aqui, ó. 3. Exemplo de administradora e empreendedora. A mulher virtuosa é uma notável administradora. Como empreendedora, adquire tecidos, confecciona roupas, lençóis e colchas de boa qualidade. Negocia bens importados e de elevado padrão para sua casa. Compra propriedades e gerencia negócios lucrativos. Administra a produção e as vendas de seu empreendimento. Generosa, é sensível, ajuda aos pobres e necessitados, cheia de energia e de bom caráter e autoconfiante em relação ao futuro. Essa esposa, mãe e empreendedora é louvada por sua família. O seu valor imensurável não reside na aparência física, mas em um coração temente a Deus. O exemplo é as virtudes desta mulher serão publicamente reconhecidos. Como está lá em Provérbios 31, o último versículo. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louve-na nas portas das suas obras. Eu acho interessante essa parte do 31. O mundo lá fora, ele mostra que a mulher empreendedora é aquela que não que as pessoas, se você usa um canal para fazer algo que, qual a palavra eu posso usar? Que seja beneficiar, não. Rendoso. Para ajudar a renda da família, algo honesto, que possa nos... Nessa palavra ainda. A palavra eu vou já a palavra. Que possa nos edificar. Algo que possa nos edificar. Lá fora o mundo não. A mulher, quando ela põe algo lá, é a forma de se vestir, a forma de se falar, o que ela está vendendo ali. Aí muitos, né, como foi falado no culto dos jovens, interessante, eu só pensou quem trouxe o tema. Mateus. Qual a sua identidade? Estava estudando, eu estou pensando, gente, Deus usou esse jovem, uma jovem, que tirou essa. Qual é a sua identidade? Porque é o que está aqui na revista. Se nós analisamos cada ponto dos versículos, vamos ali em Gênesis, vamos para Provérbios,
é ver qual é a minha identidade. O que Deus quer para mim? Eu tenho que fazer aquilo que a Bíblia manda, ou é aquilo que o mundo está mandando eu fazer, aquilo que eu vejo as redes sociais fazer? Isso está me edificando? Qual é a minha identidade? Eu estou sendo aquilo que Deus realmente quer para mim, ou estou fazendo aquilo que o mundo está mandando eu fazer? Se eu não fizer, eu vou ser excluída. Porque muitas vezes estamos em um local, nós somos cristãos, às vezes cristãs, nós somos deixados de lado, porque a forma de se vestir eu não acho legal. Não faz parte do nosso grupo, vão deixar de lado. Não. Todos, né, manter sempre a união e não fazer aquilo que o mundo quer para nós. Mas a nossa identidade é aquilo que está ali na mulher de Provérbios, sobre tudo, versículo desde o comecinho até o final. Aquilo que Deus quer para nós está ali. Porque ali ele fala para o homem, ele fala para os filhos e fala para nós mulheres. E a maior parte que fala ali, a carga vem sobre nós mulheres. Interessante, né? É aí que o inimigo pega e fala, olha, não, você precisa tragar disso. 2 repórteres, não vou citar o nome, disse, eu sou muito bem sem filhos. Tem quase 40 anos. As duas são apresentadoras de TV. Não me faz falta filhos, eu não me casei, isso não me faz falta. Outra reportagem eu vi, uma pessoa teve filhos e disse, atriz, eu tive meu filho, eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Eu falei, gente, como que pode odiar ser mãe, que foi uma dádiva de Deus, algo que Deus trouxe para nós, e falar que odeia ser mãe? Eu comentei com o Chico hoje, então eu não amo o filho. E toda vez que vai olhar para o filho, vai lembrar, né? Coisa gostosa, né, Yumi? Da neném mexendo ali, gostoso, né? Ela está comentando ali, neném mexeu hoje. Mexeu uma alegria muito grande para a mulher, essa sensação de ter um filho aqui dentro. O homem, quando põe a mão na barriga, nossa, sugoi. Nossa, dá medo, pro homem, o Chico dá medo. Quando está amamentando, é algo gostoso, é dolorido. Mas quando você olha no olho do seu filho, que coisa mais gostosa que tem. Agora dizer que isso é maldição, que a mulher, que ela tem que deixar, aluga uma barriga, já viu? Alugou a barriga, tirou uma barriga de aluguel, que a mulher não queria que os seios caíssem, queria ter estria. Não adianta, nada fica novo, a rosa ela é linda quando está ali no pé. O que acontece com a rosa? É linda, né? Um pouco vem a chuva, vem o sol, vai murchando, vai caindo. Tudo que Deus faz, nada é para sempre. Um dia vai. Então que possamos ter, Deus a nós mulheres, quando temos alguém nosso redor que não serve a Deus, e que sim, às vezes fala assim, nossa, tá doendo, tá. Não, vai passar. Isso faz parte tudo do. É o ceto, que vem, é o ceto, não vem só. Que filme bonitinho, não, as coisas, vem os momentos também doloridos, né? Agora, para concluir, a Bíblia revela que homens e mulheres se complementam. Desta forma, marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em uma nota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania. Foi aquilo lá que a Maria, está no cântico de Maria, né? Glorificar o Senhor, obrigado por essa dádiva, por eu ser mãe. É tão gostoso quando o filho. Às vezes é chato, mãe, pai. Quando eles vão crescendo, sente falta. Sente falta de falar, pai, mãe, ou mamãe, ou papai. É gostoso.
Então, quem tem criança pequena, curte bastante esse momento, porque quando eu vou crescer, a gente sente falta. Né? A gente sente falta, sim. Levanta a mão que sente falta. Né? Quando o filho se passa assim, ô mãe, ô pai, ô mãe, ai, sim, ai, mãe, eu comentei com alguém outro dia, não lembro com quem. Eu falei assim, a pessoa fica, mãe, pai. Eu falei, nossa, falei, Deus aguenta. Nós chamamos Deus, né? Porque ele é misericordioso. Quando chega, eu falei, nossa, mãe, sai pra lá, menino, né? Mas não fala isso não, porque eles. Dá saudade. Fala de novo, fala, mãe. Fala de novo. Então, é só uma mãe carinhosa. Mamãe. Né? Só uma carinhosa. E é gostoso isso. Tem os tons, né? Os tons. Mãe. Falou assim, mãe. Assim, pastor. Ô, mãe. Mãe. Mãe é. Mãe. Quando você fala assim, o que você quer? Fala, ô, mãe, cadê minha blusa? Meu, você quer? Né? É os tons, né? Então, eu tinha uma pergunta. Geralmente a gente fala assim, terminando agora, fala assim, a igreja tem alguma pergunta? Não, hoje tem uma pergunta, pastor. É lá em 1 Gênesis, você responde aqui se eu souber, tá? Daí o pastor vai pegar agora. Não, depois vai pegar. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, eu não entendi. Aí depois só dá uma... eu fiquei assim, por que assim? Eu falei, não entendi porque Deus falou isso aqui. Mas depois que ele fez o homem, ele não falou aquela palavra. Capítulo 1, versículo 31. G, capítulo 1. 31. Capítulo 1. Então, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve a tarde, o sexto dia. Ele criou. Mas, então, eu não entendi. Por que Deus ele colocou ele só aqui que eu. Bem, não sei, não sei que tem em outro lugar, né? Viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Qual a versão de vocês? Como é que está diferente da minha? Muito bom? E o resto assim, os outros dias eles Aí o pastor faz pergunta. Passar para o pastor. A missão aqui acabou, pastor. Glória a Deus, obrigado. A paz, amados. É um assunto interessante, porque muitos erros também de lideranças, falando sobre relacionamento de homem e mulher, e muita coisa foi falada também com relação ao relacionamento conjugal, marido e mulher, colocando muitas condenações a respeito desse relacionamento íntimo que a Bíblia fala, porque, na verdade, quando a Bíblia condena, ela condena tudo aquilo que é fora do casamento. Então, a prostituição, o adultério, a fornicação, que é entre solteiros. Mas há muita controvérsia com relação a como o casal praticar o sexo. A feminilidade e o feminismo, eles se divorciam aí, porque a mulher, no feminismo, ela praticamente quer colocar as mulheres contra os homens. E
sentir-se sempre oprimidas e rechaçam o que Paulo diz, a Bíblia, Pedro diz. Mas a Bíblia, amados, quando ela fala com relação ao homem e à mulher, eles colocam uma mulher numa posição até melhor do que o homem. Porque quando ele diz, assim como a igreja é submissa a Cristo em tudo, também em tudo a mulher seja submissa ao marido. O que ele quis dizer aí? Que Cristo, ele sabe que a igreja tem problemas, tem defeitos, mas ele se dá por ela, ele protege essa noiva com defeito, e ele ama. E Paulo recomenda: amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Isso nós já falamos a semana passada. E a mulher em tudo seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Isso é interpretado de uma forma errada, quando todos, até o homem, quando acha que a submissão ela é absoluta com relação ao homem não saber tratar a mulher com dignidade, pois Cristo não trata a igreja indignamente. Cristo protege a igreja. E os defeitos da igreja, ele é tolerante. Ele espera, ele sabe que temos defeito, mas ele vai nos esperando, dando sabedoria, para que ao mostrar o amor dele, a proteção dele, a igreja seja recíproca com ele. E assim também a esposa. Cada um tem que fazer a sua parte como a Bíblia ensina. Muitas vezes o que acontece de mal é que o cônjuge, ele vê a parte que cabe ao outro e cobra, mas muitas vezes não está vivendo e fazendo a parte que é a parte dele ou dela. E aí então quer exigir de um mudança quando ela mesma ou ele mesmo não mudou. Então cada um fica cobrando do outro a parte que a Bíblia fala e tem desencontros. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte: qual é a minha parte que eu devo fazer com o meu cônjuge? E aí então você estabelece, capítulo 7 de Coríntios, Paulo dá um ensinamento muito importante para tirar do relacionamento entre casal os termos pornográficos. A pornografia, ela só fala de genitálias. Tudo que ela mostra é genitálias para, na verdade, tira a dignidade do sexo. Quando o sexo ele é santificado por Deus no casamento. Fora do casamento ele é pecaminoso e leva ao inferno. Porque os adúlteros não entrarão no reino do céu, está fora. Mas o sexo dentro do casamento, ele é abençoado por Deus. E o marido e a mulher devem desfrutar desse benefício que Deus deu livremente, porque não há nenhuma condenação ao sexo dentro do casamento. E existem certos limites com relação à satisfação. Quando isso acontece, o que acontece com os casamentos? Muitos maridos frustrados e muitas mulheres frustradas. E muitas vezes por causa da educação religiosa que recebeu no passado, que via o sexo como sujo, como nojento, como pecaminoso, quando a Bíblia não diz isso. O sexo no casamento ele é limpo, ele é santificado. Uma vez um pastor falou que quando ele tinha relação sexual com a esposa, ele glorificava a Deus e até falava em línguas. Eu achei aquilo tão estranho. Mas, irmão, se você pensar bem, não há pecado nenhum no sexo. Então por que eu não posso me alegrar, glorificar a Deus depois do sexo? Não é verdade? Pense bem. Se ele não é pecado,
se é algo que Deus deu ao casal. Mas a nossa cultura religiosa é uma desgrama. Porque a gente põe tudo como sujo, tudo como imundo, tudo como pecaminoso, que quando a Bíblia só condena a prostituição, a impureza sexual. E toda vez que a Bíblia fala de impureza sexual, fala do leito sem mácula, isso é, o leito que não vai procurar outra pessoa ou não fica assistindo vídeos para incentivar, para, como diz a irmã, apimentar o negócio. Veja bem, quando você está assistindo um vídeo com cenas eróticas, você está participando de uma orgia, sexo grupal, mesmo que seja virtual. E isso é pecaminoso. Mas quando você e o seu esposo estão ali na intimidade, vocês têm que entender, como Paulo diz, o corpo do marido não pertence mais a ele, sim à mulher. Então, se o corpo é dela, ela faz o que ela quiser. E o corpo da mulher não pertence mais a ela, e sim ao marido. Mas nós somos religiosos demais. Pecado, pastor, pecado. Ai, que nojo, ai, que coisa. Irmão, nós temos que amadurecer. E nós temos que saber que a santidade do sexo, ela é implícita na Bíblia. E muitos são chamados como diz, pessoas que são depravados. Agora, forçar uma situação entre a esposa e o marido, forçar uma coisa, aí já é estupro. Mas quando os dois consentem, então não é pecaminoso. Mas tem que haver comum acordo de entender se aquilo vai ofender o corpo que é templo do Espírito Santo ou não. Mas você tem que ter sabedoria para entender o que é certo e o que é errado dentro da palavra. E não conforme você aprendeu lá atrás dos seus pais, de seus líderes, que torna vocês vergonhosos um com o outro, tem medo de se mostrar um ao outro. Lá, é interessante que lá fora, as mulheres que são prostitutas, elas fazem melhor e atraem mais os homens. Por quê? Porque o que falta dentro de um relacionamento santo, lá fora o inimigo dá. E aí os homens são atraídos, porque são frustrados no sexo. Agora, com relação à mulher, principalmente ela é a mais afetada, por isso que eu estou falando isso. A mulher é mais afetada, porque ela é mais julgada, ela é mais ofendida nessa área. Antigamente eu até ouvia, sabe o que eu ia dizer? Prenda suas cabritas que os bodes estão soltos. Não é assim que falava? Quem já ouviu isso? Quer dizer, cuida da sua filha, porque o meu bode está solto aí. Isso é indigno. Nós somos o templo do Espírito Santo. E se o sexo não é pecado, então quando você fez o sexo, você não está ofendendo ninguém, você não está fazendo mal nenhum e nem pecando contra Deus. Mas tem que fazer de uma forma que você se sinta bem. E também a esposa, a mulher, o cônjuge se sinta bem. E eu estava vendo que o homem e a mulher se complementam. Tornaram os dois uma só carne. Então você tem nojo do seu corpo? Então se seu cônjuge, também você não deve ter nojo dele, porque é o seu corpo também. Tornou-se os dois uma só carne, tem que cuidar bem, tem que proteger bem, tem que ajudar a cuidar do corpo, tem que melhorar, tem que se cuidar, porque nessa área sexual é uma das áreas que mais traz, sabe o que, amados? Divórcios, traições. E por quê? Porque a pessoa muitas vezes procura algo no cônjuge e o cônjuge nega, porque acha que foi errado, acha que é pecado, porque o pai ensinou, a mãe ensinou, e ela acabou sendo criada quando vendo, sabe, só não pode ter filho, só tem sexo para ter filho. Ai, meu Deus do céu. E o cara que nunca tem filho, então nunca tem também.
Quando Deus criou o sexo para também ser uma alegria para o homem e para a mulher. Então não tire esses preconceitos religiosos da mente e viva um casamento alegre e feliz na liberdade que temos em Cristo Jesus, biblicamente. Então, se você olhar o livro de Cantares, muita gente até, esse livro não foi inspirado não, por quê? Ali fala muita coisa, fala da caixa de uva ali, os seus seios são caixa de uva, sabe, como se fosse algo sujo. Uau! Aonde está a sensualidade da mulher? Em várias partes do corpo. Não somente na área genital, porque quem explora mais a área genital é a pornografia. Mas se você olhar para a Bíblia, eu estou falando da Bíblia, não estou falando do que eu acho. A Bíblia diz isso que é importante. Então, quando a mulher ela é virtuosa, ela tem essas qualificações, qualidades que a Bíblia elogia, que o marido é honrado, mas muitas vezes o marido é honrado na rua e é desonrado em casa. E a mulher, ela tem esse poder de destruir o homem, de desanimá-lo do sexo, de tirá-lo da vontade. Lá fora no mundo se chama, elas viveram um abraço sempre, né? Gela tudo. É um congelador. Então, se a mulher ela vai se excitar, se o homem vai se excitar, isso faz parte desse amor, do amor. O amor genuíno, um se entrega ao outro com desejo, não somente para satisfazer um, os dois têm que ser satisfeitos. E isso é egoísmo, quando se satisfaz só um e o outro não, apenas serviu. Teve uma mulher que falou para mim, eu não sou um depósito. Eu quero... Então, muitas vezes o relacionamento nosso, ele é baseado em relacionamento antes, que as preliminares, que nós temos que tomar cuidado. Vai chegar só na hora e falar assim, vamos lá, vamos. Mas é saber como preparar o ambiente para que a coisa seja agradável. E isso é bíblico, amados, isso é bíblico. Leia o livro de Cantares, um elogiando o outro nos preliminares ali, Sulamita falando de como, né? E Salomão descrevendo o corpo dela, falando de todos os detalhes do corpo dela, ele vai da cabeça até os pés, descrevendo o corpo da mulher, e ela não estava vestida de noiva não, ela estava nua. Porque parece que é pecado. Ai, o pastor falando essas coisas na igreja. Meu Deus, isso é bíblico. Não tem nada na Bíblia que é proibido falar. Agora temos que saber usar. Temos que ter sabedoria. Temos que temer a Deus. Temos que agradecer a Deus. Sabe? E fazer com alegria. E procurar um satisfazer o outro de uma forma harmônica. Porque muitas vezes, por causa dessa cultura religiosa que a gente recebe, e cultura também dos pais, muitas vezes os antigos, que não que eles fossem ruins, mas é o que eles aprenderam, eles passaram para nós. E a gente vai para casamentos que suportam um ao outro, mas não tem alegria de conviver, de se achar alegre, e se satisfazer um ao outro sem aquele sentimento de culpa. Sabe, amados? Às vezes, as pessoas até falam, não, assim, porque a Bíblia diz, Paulo foi bem claro, se um homem, um casal, eles quiserem parar de ter a relação, tem que ser de mútuo consentimento. Porque se o marido quiser jejuar, se a mulher quiser jejuar e quiser, ao jejuar, tirar essa parte também da relação sexual,
tem que combinar com a esposa ou com o marido. Uma irmã aqui estava dando estudo para casais aqui em Uata e uma irmã falou para mim, meu marido não é crente, pastor. Não é, ele é incrédulo. E muitas vezes eu estou jejuando e ele quer ter relação e eu não falo que não pode, porque eu estou jejuando. Aí, o que o senhor acha? Eu falei assim, a irmã perguntou para ele, combinou com ele. Não, então a irmã está errada. E outra coisa, quem falou que o sexo no casamento é pecado? Ou é sujo? Ou que não pode quando está jejuando? Não existe na vida isso. Agora é lógico que as pessoas preferem se isolar para poder nada interferir naquele momento de consagração ao Senhor. Mas o sexo não é sujo. Agora, quando é fora do casamento, amados, ele é pecaminoso, ele é sujo, sim. Ele é imprudência os jovens acharem que podem se relacionar sexualmente e não ofender o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Então, por isso que a gente fala, primeiro, você deve procurar, antes de casar, evitar qualquer aproximação demasiada e mais intimidade, porque ninguém resiste à carne. A Bíblia é bem clara quando diz que ao diabo você achegue-se a Deus, ele resiste a ele, ele some, ele vai embora. Ao mundo você vence pela fé, mas a carne você tem que fugir dela, fugir dos desejos da mocidade. Agora os jovens se encontram, vão namorar, vão para um lugar escondido, fica sozinho dentro do carro nos escurinhos. Vai sair o que ali? Glória a Deus, aleluia, vamos cantar o hino? Ah, vai nada. Eu sei disso porque eu fiz isso, amado. Só que a gente sabia que estava errado. Então é o seguinte, como pastor eu tenho que ensinar a verdade, isso é bem claro. Está cheio de jovens, graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Mas se eu fosse orientado certa, com certeza, eu evitaria muitos problemas também. Então, isso é importante que a mulher, ela é abençoada por Deus, é uma bênção para nós. E o casamento é algo maravilhoso. E normalmente, amados, os maiores problemas entre os casais de relacionamento, eles são crentes, são fiéis, se amam, mas na hora do sexo cria problemas. E aquele um não quer uma coisa, outro não quer outra, não quer aquilo, sabe? Então cada um tem que perguntar para o outro aquilo que gosta de fazer, aquilo que quer fazer. É pecado? É. Bom, tem coisas que são pecados. A sodomia, ela não somente é homem com mulher, mas também homem com homem. Sodomia, o local do corpo, amados, que é para expelir, que é o escapamento do corpo, não é para ser usado para prazer. Inclusive, já cientificamente sabe que dá muitas doenças. Mas o resto nós temos que combinar e se acertar para que não seja frustrado o relacionamento. Quantas vezes uma mulher perde totalmente o desejo porque algo que não está agradando a ela foi falado ou não está sendo bem explicado. Quantas vezes o homem também, ele não consegue mais. Por quê? Porque a esposa, ela não soube compreender a necessidade daquele momento dele. Então nada do seu corpo é imundo nem impuro quando você está se relacionando com a pessoa que Deus te deu. A Bíblia diz, goza com as mulheres da tua mocidade, todos os dias da tua vida, pois essa é a porção que Deus te deu na terra. Porque um dia tudo isso vai acabar, mas não vai ter mais, lá no céu não vai ter essas coisas não. Então tem que aproveitar agora. Entendeu? Faça do jeito de Deus que você nunca vai ter sentimento de culpa. Coopere um com o outro. Tire a religiosidade e viva o humano do casamento. Que tem o espiritual e tem o humano, mas o sexo do casamento, ele até é espiritual. Porque, olha que
O Paulo chegou a comparar o relacionamento do homem com a esposa com Cristo e a igreja. Intimidade. Então, quando ele quis mostrar isso para o homem, para proteger a igreja, para santificá-la, para protegê-la, ele disse, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então esse é o relacionamento bíblico que muitas vezes falta e a gente muitas vezes percebe que não há um bom entendimento em muitos casamentos e muitos já foram desfeitos por isso, irmãos. Paulo fala que quando forem jejuar, quando falarem e combinarem de não ter relação, ele ainda adverte, olha, mas que não seja por muito tempo, para que vocês não sejam tentados pela incontinência. Isso é, não faz, mas o desejo vem, porque isso é natural do homem e da mulher. E aí se não tem alguém e ela não tem temor de Deus, ou ele não tem, vai procurar alguém para satisfazer. Então, que Deus abençoe, que a desconstrução da feminilidade começa em casa, começa com os pais, começa com a cultura que nós recebemos. Que a mulher se sente muitas vezes uma empregada, o homem não sabe compreender o que Deus fala da submissão e trata a mulher como uma empregada. Né? Por que você quer casar? Eu preciso de alguém para lavar minhas roupas, de alguém para fazer minha comida. Entendeu? Isso é realmente desentender o que é casamento. Casamento é cumplicidade, casamento é a união de duas pessoas para se formar uma só. Então, se eu me amo, eu tenho que amar minha esposa. Ninguém despreza a sua própria carne, cuida bem dela. Assim também devemos cuidar bem da esposa, do esposo. Amém? Então, muitas vezes nossa religiosidade nos leva a sermos tão, para não falar outra palavra, para ser tão ininteligente. A gente acha que está certo, que isso é santidade, que na verdade não tem nada a ver com santidade, tem que ver com a pessoa é um fariseu. Ele acha que vai agradar a Deus porque está agindo de uma forma com a esposa, que a esposa ela vai se sentir até mesmo sem vontade. Porque existe um padrão de comportamento, né? Que a gente acha que, como religioso, a gente tem que chegar, minha querida esposa, hoje, será que poderemos ter aquele momento que nós iremos dormir e antes de dormir nós poderemos orar e depois relacionar? É esposa, sim, meu marido. Vou pegar aquela capa, vou me vestir, vou me cobrir todinha, você não pode me ver, eu vou apagar a luz. Sem vergonha. É isso que acontece com muitos casais. Mas isso não é bíblico. Isso não é errado. Agora, se o casal acha bem isso, é entre os dois. Ok? Não quer dizer que eu estou fazendo isso aqui que você não deve. Não, né? Não, você faz. Quando os dois combinam, não tem nada errado. Ok? Agora, quando um está frustrado porque o outro não quer esse tipo de relacionamento, provoca, e principalmente mais pelo lado das mulheres, que elas são mais recatadas, são mais... Você vê que tem mulher que não é tão dentro, mas sim, o que eu estou falando é que muitas mulheres, elas acabam atrapalhando ao momento daquela que está girando outra coisa, né? Então, por exemplo, os estudos dizem que o marido, ele quando está nesse momento de excitação, ele perde 40% do raciocínio. E até alguém brinca que nessa hora a mulher até pede a senha do cartão de crédito. Então
Então eu estou fazendo isso só para descontrair um pouco, porque esse assunto é um assunto que muita gente tem muito problema de tratar desses assuntos, né? Eles ficam meio envergonhados. Pastor, falando de sexo, meu pai, coitado, ele nem sabia falar a palavra direito, fala checho. Então ele tinha muita vergonha de falar sobre isso, porque ele foi criado assim. Então assim, não, ele falou, chefe, você tem que tomar cuidado. Então isso aí, no coração dele, ele não estava pecando, porque ele é assim que ele aprendeu e é assim que ele sabia, se sentia bem. Mas nós que somos mais esclarecidos, temos um pouco mais de conhecimento bíblico, não é o que o mundo ensina, não é o que você aprende nas revistas pornográficas, ou é o que a Bíblia diz. Isso que é importante, é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, então eu não tenho medo de falar. Tá? Então, o casal que tiver sem entender direito, vai lá no livro de Cantares, veja o Conversa de Salomão com seu amigo. Ali é o relacionamento no casamento. Ali estão se preparando para um relacionamento sexual. Então eles falam, ela fala, já passei meu perfume, já fiz isso, já fiz aquilo, já estou isso, já estou preparada, já me ungi, já. Entendeu? Tem que ser um momento de alegria. E a mulher sábia, ela é feminina. E a feminilidade atrai o coração do marido. E o prazer do relacionamento é um complemento do amor. Do amor que, na verdade, Deus nos criou para isso. Amém? Então, que Deus abençoe. Tem alguma dúvida ou vamos fazer as perguntas? Esse aqui é ativismo feminino, né? Está falando meu corpo, minha regra. Mas esse pessoal do ativismo, acho que não conhece a palavra de Deus, né? Para ter negócio. Se tivesse a palavra de Deus, então não ia confrontar com Deus, né? Yeah. Esse é o confronto com Deus, acho, né? Primeira coisa, todo mundo é crente aqui? Todo mundo é crente? A quem pertence o corpo nosso agora? A Deus. Então você não tem mais corpo. Mas gente dentro da igreja, né? O pessoal fora da igreja nós quer. Aqui. Agora, fora da igreja, mano, qualquer coisa. Não, o pessoal fora da igreja não escutou ainda essas coisas. Por isso tem que ter nós para ensinar, né? Então, mas antes de ensinar isso, se você for falar sobre isso, não vai entender. Primeiro tem Jesus. Você vai entender quem tem o Espírito Santo na vida. Mas veja bem, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Paulo disse, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, porque vocês foram comprados por um bom preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito que pertencem a quem? A Deus. Então, o seu corpo você não tem direito sobre ele. Quem achar que tem direito sobre o corpo, então o corpo não é de Deus, não é a habitação do Espírito. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e não podemos fazer com ele o que a gente quer. Ponto final. Acabou, é a Bíblia. Ponto final. Então não tem discussão, amados, amém? Você aprendendo o que a Bíblia diz, você não aceita outra palavra, outro conceito, porque é o que a Bíblia diz, o seu corpo não é seu. A não ser que você não se converteu ainda, a não ser que você ainda só se convenceu, mas não converteu. Mas assinamento bíblico é que o nosso corpo não é mais nosso, nós não temos mais direito sobre ele de fazer o que quisermos, tá? Não temos mais direito. Qualquer coisa você tem que orar a Deus, você tem que pedir a Deus, sabe? Senhor, isso é a tua vontade, isso te agrada, porque esse corpo não é meu, o que eu vou fazer nele, eu vou fazer, se não te agradar, eu posso ser prejudicado, amém? Então, o seu corpo é templo do Espírito Santo, o meu corpo é. Então, nós não temos o direito de fazer dele o que nós quisermos, ok? Pertence a Deus. E isso é muito importante a gente conhecer. É que nós sabemos, né? O pessoal do mundo não sabe, né? Mas Aí nem que... por isso deixa de pecar. É igual Jesus Cristo está morrendo na cruz, né? Não Ele vai imputar... morrer no pecado. É. Você que já conhece a verdade, então você não precisa morrer no pecado, porque você conhece, e reconhecendo isso, qualquer coisa você vai consultar a Deus. E aí Deus é que vai colocar
sim, não o espere. Amém? Bom, mais alguma pergunta? Podemos parar aqui. Hein? Gênesis? Caio, você queria saber o Gênesis capítulo 31. E Deus viu que tudo o que havia feito, e eis que havia ficado muito bom. Houve uma tarde e manhã, e tudo isso aconteceu no sexto dia. O que você quer? Qual a dúvida? Quando ele fez, né? Tudo, porque a criação. A primeira parte ele fala que ficou muito bom. Aí nas outras partes ele fala que ficou bom. Quando ele criou o homem, aí ele falou, ele viu Deus que era muito bom, porque o homem é a coroa da criação. Foi a parte mais importante. E quando Deus fez Eva e entregou a Adão e disse, você agora vai se relacionar com ela, vai ter sexo com ela, ela vai ter filhos, vocês vão produzir, vão gerar filhos e vai povoar a terra. Então, a partir do momento do casamento, o sexo é abençoado e deve ser desfrutado não somente para a procriação, mas também para o prazer. Então, algumas esposas aqui, alguns esposos, têm que quebrar certos chamados tabus, né? Impedimentos que geram conflitos. E eu não culpo vocês porque é a educação religiosa que recebemos ou cultural de nossa família, que tinha muitos preconceitos com relação ao sexo. E aí então você perguntas mais íntimas, aí talvez você vai ter dificuldade de perguntar aqui para não se expor, mas depois, se alguém tiver dúvida, como esses dias um rapaz que se converteu, e ele é novo convertido, e ele se preocupou em saber como deve ser o relacionamento sexual cristão. E eu pude falar para ele o que a Bíblia diz. Eu falei, olha, não é a minha opinião, é o que a Bíblia diz e dá a entender. Então eu passei para ele e ele ficou feliz porque já tinha consultado alguns pastores e ele tinha ficado em dúvida, porque um dizia uma coisa, outro dizia outra, um era contra, um era a favor. Eu falei assim, bom, eu vou te falar o que a Bíblia diz, não o que eu acho, não o que eu penso. O que a Bíblia diz é isso, e você pode ficar tranquilo, você é jovem, sua esposa também, desfrutem um do outro, porque só, você vai ter só esse tempo aqui. Então eu até falo, quando os casais brigam, eles deixam de se relacionar, ficar de bico um para o outro, em vez de se aproveitar enquanto são jovens, cheios de energia, e gastar essa energia um com o outro ali com prazer, com alegria, porque é Deus que deu essa bênção. Né? Mas depois fica dormindo de bico um para o outro, vira de costas um para o outro, e muita gente fica 1 mês, 2 meses, de raiva, está perdendo tempo e está expondo o cônjuge ao pecado. Paulo diz, mas que se ajuntem logo, não demore muito tempo, para que não sejam tentados por causa da incontinência. Né? Aquela história lá, não, tá bem, você vai fazer isso, briga uma discussãozinha de nada, vai dormir no sofá. Aí depois reclama que a coisa não está dando certo. Mais alguma dúvida? Não? Eu vou terminar agora. Bom, vamos lá. No ato criativo, como imagem divina foi distribuída para Adão e Eva, como a imagem divina, ela foi distribuída. O que Adão era, o que Eva era? A distinção entre eles. Mas eles são, diante de Deus, quem é menor, quem é maior? Os dois são iguais, entendeu? Então Adão e Eva foram criados iguais em personalidade, valor, honra e respeito. No século XIX, o que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos? Ativismo feminista que desgraçou as mulheres. Sabe? O feminismo, as mulheres não se cuidam, elas não se depilam,
elas ficam parecendo umas taturanas e andando pela rua. E se é pecado, é o errado, não. Para muito crente, eu tive um problema muito sério no Brasil por causa disso. Eu falei, as minhas irmãs, quando aceitaram Jesus, não podia cortar cabelo, não podia parar, não podia fazer, não podia depilar, não podia... Por que não pode? Porque Deus se criou assim, tem que ficar assim. Assim, então nós estamos pecando, que a gente tira a barba, a gente corta o cabelo, a gente faz bigode, uns deixam bigode, e aí onde está o pecado? Assim, mas a mulher não pode tirar a sobrancelha. Eu falo assim, não é gozado, se eu tiro o bigode, qual que é a diferença? Só de lugar. Não é verdade? A sobrancelha da mulher está aqui, o bigode está aqui. Por que eu tiro o bigode se Deus que criou? Daqui a pouco está igual. Então são essas coisas banais que as pessoas se enganaram e fizeram muita gente entender errado. Okay? Essas religiosidades só atrapalham. O que a Bíblia ensina sobre casamento? Homonogâmico, que é um só, heterossexual e indissolúvel, tendo o homem como líder da família. Infelizmente, alguns não tiveram o privilégio de conseguir manter um só casamento. E a Bíblia diz que o que Deus uniu não separe o homem. Deus é contra o divórcio. Mas nem todo casamento foi Deus que uniu. E aí agora? Como é que fica isso? Você acredita que todo casamento foi Deus que uniu? Mas nada, casa numa feitiçaria. Então o demônio lá levou ele para casar, enganou a mulher, seduziu. Outros casaram para poder, o filho que a mulher ficou grávida casou só para honrar. Então, agora cada um deve saber diante de Deus qual é o seu propósito. Porque Jesus mesmo, quando foi falar de casamento, ele falou sobre o perigo da pessoa ficar trocando de parceiro e cometer adultério. Quem casar com a repudiada também comete adultério. Então você tem que ver bem o motivo que foi que aconteceu, para que não haja um problema de consciência mais tarde. Então, eu creio assim, amados, o que Deus uniu, o homem não separa. Porque o casamento, quando Deus une, a pessoa não se vê em outro lugar ou com outra pessoa. Mas quando Deus não une, fica difícil. Só que tem que referenciar o casamento. Casamento, a gente vê na unidade do casal, a fidelidade dos dois. Antigamente não tinha nem papel, nem lei. Os casais eram chamados, as filhas eram casadas dentro de casa e eles viviam uma vida conjugal normal. Mais tarde é que vinha documento, que vinha acertar o casamento pela lei. Por que pela lei? Porque a lei garante tanto a segurança da esposa como a segurança do esposo. E também para os filhos, para ter a bênção dos filhos com os benefícios que o governo concede ao casal e à família. Ok? Então, muitos casamentos só foi confirmar. Tem casamentos que as pessoas se juntaram, tiveram filhos, mas nunca tiveram papel. Isso não quer dizer que Deus não considerava um casamento. Porque se uniram, são fiéis um ao outro e só se ligaram no papel para ter os benefícios da lei. Okay? Pastor, e na mocidade? Se a pessoa, quer dizer, se apronta, né? E não ama, né? Mas tem filho. E como fica aqui? O certo, se não ama, é se responsabilizar e ajudar a criar a criança pela lei. Mas perante Deus, você está falando. Se casar fica pior. Bom, diante de Deus é pecado, mano. É pecado. Agora pecou, se arrependeu, alcança a misericórdia. É isso.
Não tem esse negócio de uma vez, pecou uma vez, acabou, não tem mais jeito, não. Filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado perante Deus, o justo. A Bíblia diz, aquele que se arrependa e deixa, alcança misericórdia. Então é isso. A lei é para todos. A lei de Deus, ela não muda. Ah, mas agora é tudo assim, pastor. Tem jovens que falam assim, agora é tudo assim, é tudo normal. Agora, normal para o mundo, mas errado para Deus. Você não é do mundo, você é de Deus, então você tem que seguir o padrão de Deus. O seu namoro, o seu noivado e casamento. Primeiro que a Bíblia não fala de namoro. Tá? Namoro foi uma coisa que inventaram. Mas o noivado, como José e Maria, eles estavam ali se enamorando, e aí vai falar com a família, na época pagava um dote, dava prata, moedas de prata, dinheiro para o pai, comprando o dote da filha, e dizia para o pai, agora ela é minha, vamos assinar o documento. Assinava o documento de noivado, como José fez, aí ele ia embora, um ano depois, mais ou menos, ele vinha buscar a noiva, não ficava andando junto, não. Ia buscar a noiva. Tanto é que quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, falou assim, opa, foi eu não. Alguém chegou primeiro aí. Então, eu vou fazer o seguinte, então eu vou sair e vou embora para não difamar Maria. Então foi por isso que Deus escolheu José. Era um homem justo e ele não difamou a Maria. Então sabe que Deus, ele ama isso, amados? Se nós somos mulher, qual o homem que Deus escolheria para ser a mulher que Deus escolheria para ser mãe do filho e o homem que ele escolheria para cuidar do filho dele? Aí Deus achou em José um homem justo e que não maldizia, que não falava mal, que não destratava. Tanto é que ele, quando percebeu que Maria estava, sabe que se ele denunciasse Maria, ela podia ser apedrejada. Mas ele preferiu abandoná-la em secreto. E sabe o que isso ia acontecer? Todo mundo ia culpar ele. Ele engravidou a moça e sumiu. Ele podia ser morto. Mas aí ele foi avisado pelo anjo, não tema receber Maria como sua mulher, pois o que está nela é do Espírito Santo. Então veja, é isso que Deus quer. Amém? Amém. O que a Bíblia ensina sobre o casamento, amados? Já falamos. Agora, cite ao menos duas características da mulher virtuosa como mãe, dedicada e protetora. E cite ao menos duas categorias da mulher virtuosa como administradora. Eu vou te contar, tem uma mulherzinha que gosta de fazer negócio. Hein? É isso mesmo, não é errado. Só que, por exemplo, eu vejo a situação das irmãs aqui no Japão. Tem vezes que as mulheres trabalham tanto na fábrica e o serviço muitas vezes não é serviço leve, e chega em casa, vai vender mais o quê? Vai fazer mais o quê? Vai costurar mais o quê? Não tem como. Então isso aqui é quando tem condições. Você pode ver que essa mulher aqui era a mulher virtuosa era tão forte que até de madrugada ela trabalhava. Antes do sol nascer, quando ela estava escura ainda, ela já preparava as coisas. Mas depois ela treinava a soneca dela durante o dia. Não é verdade? Porque ela sabia, agora vocês não podem. Então a gente entende. Entendeu? Por isso que eu falo, o missionário mulher tem que trabalhar ainda até as noites também, porque não trabalha na fábrica. Aí de madrugada. A gente trabalha muito mais às vezes, não fica em vamos orar. Né? Eu creio que a gente vai preparar uma palestra só sobre esse assunto de relacionamento. E os jovens vão poder participar também, porque os jovens vão casar uma hora. E eles precisam estar preparados. Porque aprender lá fora no mundo, só aprende coisa que não presta. Mas aprender na igreja, aprende o que a Bíblia ensina. Bem? Então vou preparar os jovens aí. Né, Miguel? Miguel. Né, Miguel? Os hormônios dá tudo.
levantando o cabelo aí. A juventude, amado, quando chega na adolescência, é a parte mais, até a época mais perigosa que tem. Porque tudo está ali, está brotando assim de uma hora para outra, eles não estão nem entendendo o que está acontecendo. Quando é kid, briga com as meninas. Quando torna-se adolescente, já começa a arrumar o cabelo, começa a arrumar, né? Vestir uma roupa melhor. É sinal que alguma coisa mudou. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus. Pai querido, obrigado. Porque nós podemos ver tanto na semana que passou sobre o homem, como deve ser o procedimento padrão teu para o homem. Agora nós estamos vendo o teu padrão para as esposas, para a família. Que o Senhor possa ajudá-los a entender isso e compreender qual é a tua perfeita vontade, viver em harmonia no lar, fazendo a tua vontade, gozando dos privilégios que o Senhor preparou para nós enquanto neste mundo em corpo. Por isso, abençoa os teus servos, que o entendimento seja pela tua palavra e não pelo que o mundo ensina. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Pode sentar mais um momento.